Boa noite, amados e queridos irmãos. Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa jornada no capítulo 44 do livro de Gênesis. Lembrando a todos que já temos do 1 até o 43 lá no canal do YouTube. Boa jornada, queridos. Depois Jacó ordenou ao servo, administrador da sua casa, que enchesse de mantimentos as bagagens desses homens, quanto puderam carregar, e mandou pôr toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois, deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca do cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. Ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram todos despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-o e dizes: por que pagastes o bem com o mal? Não é essa taça que o meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Procedeste muito mal no que fizeste. O servo de José os alcançou e lhe transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: por que, meu senhor, nos fala dessa maneira, longe de teus servos cometerem tamanha ofensa? Atentai para o que se passou, o dinheiro que tínhamos encontrado na boca das nossas sacas de trigo, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa do seu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos do meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como disseste, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, os demais estareis livre. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo. E a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram suas vestes, carregados de novo, os jumentos foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, esse ainda estava ali. E eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes perguntou: que eis que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar ou como nos justificar? Foi Deus quem mostrou a falta dos teus servos. Eis-nos, pois, escravos do seu senhor, tanto nós quanto aquele, nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. Homens nas mãos de quem se encontrou a taça será só o homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo. Mas vocês retornam em paz à casa do vosso pai. Então Judá dirigiu-se a ele e disse: rogo-te, meu senhor, permita que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos do meu senhor, sem que a tua cólera se inflame contra o teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia feito essa pergunta a seus servos: tende ainda pai ou um irmão? E respondemos: ó meu senhor, nós temos o velho pai e o irmão caçula. E ele nasceu na velhice, morreu o irmão deste. Ele ficou sendo o único filho da sua mãe, e o nosso pai o ama muito. Então disseste aos teus servos: trazei-mo para que ponha meus olhos sobre ele. Nós explicamos a meu senhor: o menino não pode se ausentar do seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insististe junto aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa do teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas as palavras do meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nossas famílias, nós respondemos: não podemos descer. Não desceremos a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será
possível sermos admitidos na presença daquele homem tão poderoso sem que nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou. Vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado, e não o ouvi mais até hoje. Se tirares ainda esse jovem de junto de mim e lhe suceder alguma desgraça, sob a mais terrível aflição, farei descer os meus cabelos brancos ao Seol, à sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa do teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz cuja alma está ligada a ele, e logo que vir que o jovem não está conosco, certamente morrerá, e os teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer ao Seol as cãs do teu servo, nosso pai. E teu servo se tornou responsável pelo menino junto ao meu pai, nestes termos: se eu não restituir a nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, que este volte com seus irmãos. Como eu retornar à casa do meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Mudança, né? A preocupação agora com o pai. Queridos, quando Deus entra na vida de uma família, as situações mais complexas são resolvidas. É o que a gente está vendo aqui. Sempre que houver alguém à disposição de Deus, como teve José, Deus imediatamente vai executar o seu plano de salvação. Os irmãos de José foram transformados. E o mesmo Judá, que há 20 anos quis vender José por 20 moedas, estava diante de José agora implorando que não prendessem Benjamim e disposto a ficar preso no lugar do irmão, né? Judá precisou enterrar 2 dos seus 3 filhos para sentir na pele o que ele fez o seu pai sentir vendendo José. E, infelizmente, Judá aprendeu a lição da forma mais dolorosa possível. Que dor! Aqui, Judá estava viúvo, tinha tido os filhos gêmeos com a nora viúva. Os sofrimentos causados pelo pecado fizeram Judá mudar de vida. O cruel e impiedoso Judá, agora estava trocando a sua liberdade pela liberdade do Benjamim, o irmão mais novo. Tudo para poupar os sentimentos, os sofrimentos do pai. E esta era a maior evidência da transformação no coração e no caráter dos irmãos de José. Isso é só Deus para fazer, queridos. Mas o preço foi bastante alto. As consequências do pecado vieram, até que esse moço fosse despertado pela consciência. Recuperar a confiança perdida não é uma tarefa fácil. E só se torna possível quando Deus age no coração humano. Ninguém pode fazer esse milagre, só Deus. E aqui esse capítulo ele mostra com muita clareza a esperança para problemas antigos nos relacionamentos arruinados. Por mais que nós tenhamos errado no passado, Jesus Cristo nos convida a nos entregar completamente a Ele, para que Ele mude o rumo da nossa história. Quando nós entendemos que a culpa era nossa, nos arrependemos e nos entregamos a Ele, Ele vai transformar nosso coração e o coração de toda a nossa família
e de outras famílias também. José colocou seus irmãos à prova para saber se eles tinham sido transformados. A partir do versículo 1 aqui até o versículo 13, nós vamos ver que as provas foram muito bem pensadas, porque José queria ver a honestidade nas atitudes deles, que antes eram cruéis, eram frias, eram indiferentes, eram injustas. Aquele mesmo Judá que vendeu ele foi o mesmo Judá que agora estava disposto a pagar o preço para não ver o sofrimento do pai. A partir dos versos, aqui do verso 14 até o final, até o último versículo, nós vamos ver as evidências de que os irmãos de José estavam transformados. As provas serviram para mostrar que os filhos de Jacó foram transformados. E também para mostrar, essas provas foram usadas para completar a obra de Deus no coração de cada um deles. Os irmãos de José viviam em aflição causada pelo sofrimento, pelo sentimento de culpa. E isso fazia com que, em qualquer dificuldade que eles tivessem, o peso da culpa viesse assombrar o coração deles. É assim que funciona, né? A gente fica lembrando das coisas que a gente fez, das coisas terríveis, e a gente sempre sabe que é culpado e que estamos sofrendo as consequências dos nossos pecados. Mas a consciência deles foi avivada pela dor terrível quando Jacó começou a mexer nas feridas terríveis da sua alma, nas feridas terrivelmente arrebentadas pela suposta morte do filho. Porque José achou, assim como todos os irmãos, que Jacó achou que José, assim como todos os irmãos achavam que ele estava morto. Aqui no verso 18, é muito bonito. A partir aqui do verso 18, quando o coração de Judá mostrou que o medo estava invadindo o coração deles. Porque uma coisa muito boa estava acontecendo. Queridos, Deus pode e tem prazer em curar as feridas da alma e restaurar as emoções arruinadas. E todo ser humano, todo, sem exceção, que está caído, precisa passar pela transformação. Todo ser humano precisa passar pela transformação. Essa transformação que os irmãos de José passaram. Todo ser humano que está caído precisa passar pela transformação que os irmãos de José passaram. A cura da alma dos irmãos de José libertou eles da culpa e do medo. Quem vive com a consciência pesada de culpa, vive também com o coração cheio de medo. Mas o processo todo, a sabedoria toda de José, as provas que os irmãos dele passaram, provocaram a cura da alma. E eles se livraram da culpa e do medo. E é da mesma forma que José provou os seus irmãos com
com tanta sabedoria. É dessa mesma forma que José provou seus irmãos que muitas vezes Jesus nos prova para que nós mostremos ao mundo o quanto nós somos transformados. Ele nos prova para nos conduzir à maturidade espiritual. A família de Jacó peregrinava no passado da mesma forma que os cristãos peregrinam hoje, nesse mundo corrompido pelo pecado. E da mesma forma que os filhos de Israel aprenderam a humildade e a reverência diante das autoridades, os filhos de Deus também precisam aprender a respeitar as autoridades, se humilhando, se desvencilhando de toda ansiedade, confiando que Deus está agindo em todo o tempo e que no tempo certo Ele vai exaltar os humildes, como Ele fez com José. Mas não se esqueçam, a humildade de José foi exaltada. Todo mundo teve que ver a humildade dele. Deus foi exaltado na humildade de José. Os sonhos que José sonhou foram a forma que Deus escolheu para moldar o coração dos filhos de Israel, mostrando que ele nunca perde o controle da história humana. Nunca. Queridos, se nós ficarmos bem atentos, nós nunca vamos ser enganados. Nunca. Porque a verdadeira transformação, ela gera humildade. Muita gente diz que foi transformada, mas está cheio de arrogância, cheio de orgulho no coração. E essa arrogância, esse orgulho, ele sai para fora, em qualquer aperto. Mas uma pessoa verdadeiramente transformada, queridos, ela fica humilde, assim como Judá ficou. Judá estava transformado, e como é que José sabia? A humildade dele implorar e se oferecer para ficar no lugar do irmão. A humildade é a grande evidência da transformação do caráter do pecador quando ele se arrepende. Ninguém passa pelo processo da conversão sem confessar cada erro e assumir cada culpa. Ninguém. Não existe. Não existe conversão enquanto nós não confessamos os nossos pecados e enquanto nós não assumimos as nossas culpas. A transformação do caráter é uma coisa muito nítida. Quando o pecador quando o pecador fica livre de todo orgulho e confessa os seus erros, sem questionar. Queridos, entender o sacrifício da cruz é entender que nós vivemos na escravidão do pecado. E que nós estamos todos, sem exceção, na mesma situação. Todos, sem exceção, somos tão culpados quanto aquele com quem foi encontrado o cálice. Todos. Todo ser humano é pecador. E Deus quer salvar cada um de nós. É o que Ele vem fazendo desde o Éden, buscando o pecador para salvar. E da mesma forma que Ele lidou com
José lá no Egito, com a família de José lá em Canaã, juntando José e os seus irmãos para a reconciliação depois de 20 anos. Ele tem um método especial para cada família. Usou suas estratégias com José, deu a José estratégias e testes para despertar a consciência e conduziu seus irmãos ao reconhecimento da culpa. E conduziu seus irmãos ao reconhecimento do erro. Foi isso que permitiu que Judá perdesse 2 filhos. Judá precisou passar por um processo muito doloroso. Perdeu 2 filhos para sentir na pele o que o pai sentiu. E ele não queria ver seu pai sentindo a mesma coisa de novo, porque agora ele estava curado. Agora ele estava livre. Ah, queridos. Acreditem, queridos irmãos, é muito melhor ser corrigido por Deus, sofrer o castigo dos nossos pecados, para chegar ao arrependimento verdadeiro, do que perder a salvação. O processo é doloroso, mas quanto antes nós nos entregarmos a Cristo, antes nós estaremos prontos para servir de fonte para aliviar a sede de muita gente, para servir de curativo para aliviar a dor que nós mesmos causamos nos nossos familiares, para aliviar a dor que muitas famílias sentem, porque vivem escravizadas pelo pecado. Somos nós quem decidimos o tempo que o processo vai levar. A família de José precisou sofrer 20 anos essa culpa. Precisou sofrer 20 anos de dor para chegar esse dia. Quanto tempo ainda vai levar para nos entregarmos de verdade a Jesus Cristo e aos seus maravilhosos planos? Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.